Olá, minhas amigas, meus amigos. Se você não estiver inscrito, una-se a nós e, ao final, não esqueça de dar o seu like. Bom, a primeira notícia é que o Tribunal Superior do Trabalho, por maioria, decidiu que os carteiros, os funcionários dos Correios, voltam sim ao trabalho nesta terça-feira. Tem que voltar. Né? Das 70 cláusulas que estavam em discussão, foram mantidas 20. Receberam um aumento de 2,6%. E os dias parados, eles estão de greve desde 17 de agosto, dias parados só vão receber metade, não a outra metade. Foi um excelente resultado para os Correios, para a direção dos Correios. Os sindicatos dizem que era uma greve contra a privatização. Gente, a privatização só vai ser decidida no fim do ano que vem, se os estudos econômicos, né, chegarem a bom termo. E se a empresa estiver pronta para isso, né, com todos os estudos necessários. Então, tem motivos políticos aí no meio, né, e os carteiros que muito trabalham, né, eu já tenho falado aqui, recebem um saláriozinho assim, né? Assim significa, comparando com outras estatais, 3 mil, 2 mil a 3 mil. Né? Interessante, quem está lá na ponta, no sol, enfrentando cachorro, portão fechado, subindo morro, recebe menos que o sujeito que está no ar-condicionado. Estranho, né? É uma pena, mas enfim. As encomendas que estavam abarrotando os centros de distribuição dos Correios agora vão voltar a ser entregues. Eu queria conversar um pouquinho com vocês mais sobre o assunto de ontem, da visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, a Roraima. Né? Por quê? Porque alguns senadores de oposição convidaram o ministro Ernesto Araújo, que é o correspondente a Mike Pompeo no Brasil, a prestar esclarecimentos sobre o porquê da visita. É mais ou menos como aquela ministra do Supremo que pediu para o presidente, para o Ministério da Defesa, explicar o que estavam fazendo as Forças Armadas na Amazônia. É mais ou menos isso, essa obviedade. E ele topou de cara. Vai lá para falar sobre o óbvio. Né? Como eu disse ontem, os Estados Unidos fizeram doações de 50 milhões, agora mais 30 milhões, o Brasil já pôs lá 400 milhões. O problema é que eles não querem falar no pano de fundo disso, que é a Operação Acolhida. E por que não querem falar? Porque a Operação Acolhida existe para receber gente que está fugindo do regime socialista da Venezuela. Óbvio. Então não pode falar, não pode valorizar. Tem 300 mil aqui no Brasil que já fugiram. Tem mais lá na Colômbia, eles vão mais para a Colômbia porque a língua é a mesma, mas vem para o Brasil porque a fronteira é aqueles que moram mais perto, inclusive de nativos de lá, de etnias indígenas, vêm para o Brasil porque tem excelente tratamento. Né? Olha aí, eu vou mostrar umas fotos de lá. Né? Mike Pompeo com a doutora Nazário, né, que é uma salvadora de vidas lá no hospital de campanha, no hospital de emergência. O Mike Pompeo é evangélico, está lá na igreja, Nossa Senhora da Consolata, com o pároco aí, que é o padre Revislande, que tem um programa chamado Mexendo a Panela, para conseguir alimento, doação de alimentos, né? Inclusive shows lá para angariar recursos. Tá aí ele com a dona Áurea também, que é dessa Fundação Consolata, né, que faz um trabalho humanitário com os venezuelanos. Olha, tem 12 centros de acolhimento em Boa Vista, tem mais 2 em Pacaraima.
Tem 5.500 venezuelanos lá dentro que ficam 300 dias em média. Os outros vão sendo interiorizados, né? Refugiados aí são, eu acho que são uns 40 mil, 45 mil, no estatuto de refugiado. Tem outros que são asilados políticos, mas eles têm um pouco de medo de falar que são asilados políticos. E como a gente sabe, eles também não falam nisso. Faz 5 dias que saiu da ONU o relatório do Comitê de Direitos Humanos da ONU, dizendo que o governo de Nicolás Maduro, o governo socialista, bolivariano do Nicolás Maduro, é um governo que pratica crimes contra direitos humanos, perseguindo, matando, torturando opositores. Então, e agora, gente, e tem... Parece que 6 ex-ministros de Relações Exteriores do Brasil que assinaram lá um documento de solidariedade ao Rodrigo Maia, né, que perdeu uma boa oportunidade, né, e achou que foi um assinte, não sei o quê, a visita do Mike Pompeo, porque falta um mês e meio para a eleição lá nos Estados Unidos. E daí ele foi pegar voto lá em Roraima. E aí nessa lista está o homem que era ministro de Relações Exteriores quando o chapelão, o Celaya, usou a nossa embaixada por 4 meses. Uma vergonha, um vexame, né? Mas é isso. Bom, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Mais uma boa notícia para os nordestinos, né? Subiu mais 80 mil toneladas de cota de açúcar para os Estados Unidos, açúcar lá do Nordeste. O total está agora em 310 mil toneladas de açúcar, né? Com menos taxa e, portanto, mais competitivo lá na prateleira do supermercado americano. Foi anunciado, isso quem ficou sabendo foi o chanceler Ernesto Araújo, que passou para o presidente, que botou nas redes sociais. O sonho de ser prefeito, eu justifico esse sonho. O sujeito está aqui como senador, como deputado federal em Brasília, mas o grande sonho dele, que talvez venha lá da infância, é ser prefeito do seu município, da sua terra natal. Eu lembro que o Walter Fontoura, que era o editor-chefe do Jornal do Brasil, quando eu estava no Jornal do Brasil, o sonho dele era ser prefeito de Teresópolis ou Petrópolis, uma dessas duas aí, onde ele tinha nascido. Ele era editor-chefe do jornal que tinha mais prestígio no país na época, mas ele queria ser prefeito lá da cidade dele, lá na Serra. E aí tem 60 deputados federais que vão ser candidatos a prefeito, já são, e 2 senadores. Agora, que tristeza para o Partido dos Trabalhadores, né? Não tem nenhum prefeito entre os 100 maiores municípios do Brasil, as 100 maiores prefeituras, não tem ninguém em capital e não consegue nem disputar algumas prefeituras muito grandes, né? Está perdendo, vai virar coadjuvante do PSOL, do PCdoB, tal como está acontecendo em São Paulo, por exemplo. Sabe qual é o problema? Claro que você sabe, né? Investiram num só. Não formaram lideranças, ou as lideranças ficaram se comendo ou comendo o dinheiro da gente. Então, aqueles que poderiam ser candidatos, Zé Dirceu, o Antônio Palocci, né, e tantos outros, já alguns que poderiam ser candidatos estão quietinhos lá para não serem lembrados, nem querem ser. Então, se meteram nisso, né? Não sei se foram usados ou não pelo líder máximo, mas só tem o líder máximo. O líder máximo até conseguiu eleger um poste, né, ou uma posta, para a gente ser coerente com o que se pregou na época, né? E depois não conseguiu eleger o outro, né? Então, a sina do PT, que já na anterior eleição municipal despencou, né? Perdeu 60% das prefeituras
e agora está aí, está lá atrás, né? Correndo enormes riscos de depois fazer uma pequena bancada na Câmara Federal e afundar, porque se concentrou num líder, né? Num líder midiático, carismático, individualista, e está pagando por isso. Partidos políticos têm que ter muitas lideranças, muitos cérebros brilhantes e com poder dentro do partido. Quando é só um que detém o poder como se fosse o juiz supremo, se fosse sempre a última palavra em todas as decisões, né, como a Lava Jato já mostrou, aí acaba mal. De Brasília, Alexandre Garcia.